5,4 bilhões de euros em munições é o que a Ucrânia estará recebendo da União Europeia, né? Isso aí chegará nos próximos dias. A União Europeia está trabalhando para fornecer à Ucrânia 5 bilhões de euros para munições, disse o principal diplomata da União Europeia, Kaja Kallas, em 20 de março, já que um pacote muito maior de 40 bilhões de euros, 43 bilhões, ainda carece de consenso. Falando a jornalistas antes de uma cúpula da União Europeia, em Bruxelas, Kallas chamou a parcela de 5 bilhões de euros de um plano realista, que está atualmente em discussão, né? Apesar de Kallas ter dito no início desta semana que a parcela de 40 bilhões de euros tem amplo apoio político entre os membros da União Europeia, alguns países como a Itália, França ou Espanha continuam hesitantes. Assistência europeia adicional é ainda mais crucial para Kiev, agora que o apoio futuro dos Estados Unidos, o principal doador militar, se torna cada vez mais incerto sob o governo do presidente Donald Trump. A quantia de 5 bilhões de euros para a compra de 2 milhões de munições de grande calibre é vista como um primeiro passo, que pode ser alcançado antes de um possível consenso sobre a parcela mais significativa. Autoridades da União Europeia têm discutido maneiras de levar o pacote maior adiante, incluindo basear as contribuições no consentimento para evitar um provável veto da Hungria, o país do bloco mais favorável à Rússia. As contribuições serão baseadas na Renda Nacional Bruta, RNB, de cada Estado-membro, e que também se tornou um ponto-chave nas discussões. Alguns países fizeram mais, e alguns países são economias menores, disse Kallas. Ou seja, a União Europeia prometeu à Ucrânia muita ajuda, né? Apoio, verbalmente falando, mas o que a Ucrânia precisa é esse apoio na prática. A Ucrânia precisa de armas, a Ucrânia precisa de aviões, a Ucrânia precisa de defesas antiaéreas, a Ucrânia precisa de blindados, a Ucrânia precisa de artilharia, a Ucrânia precisa de munições, a Ucrânia precisa de homens, né, de equipamentos e homens. A Ucrânia precisa que as palavras se tornem em armas e munições para que ela possa se defender e para que ela possa confrontar a Rússia. Não havendo esse tipo de coisa por parte da União Europeia, a Ucrânia fica dependente realmente dos Estados Unidos, que é para ela o maior fornecedor de armas, de tecnologias e de defesa antiaérea. Os aviões que a Ucrânia tem nesse momento são os F-35, o F-16, são os Rafales da França, e tem, se eu não me engano, alguns aviões da Suécia, que é o Gripen. E recebeu bastante defesas antiaéreas da Alemanha e de outros países mais. Mas a Ucrânia precisa de muito mais isso. Enfrentar a Rússia não é fácil. E palavras não conseguem vencer a Rússia. Não adianta. Essas palavras têm que se transformar em armamento. Se a União Europeia quiser que a Ucrânia, se não vencer a guerra, pelo menos causar danos muito grandes à Rússia. Fora disso, a Rússia já venceu a guerra, se não houver esse consenso por parte da União Europeia. Essa divisão entre a União Europeia só torna a União Europeia mais fraca, só torna a União Europeia menos efetiva no seu apoio à Ucrânia. A União Europeia, nessa hora, tinha que falar a mesma língua, né? Independente dos idiomas que cada país tem e cultiva, tinha que falar a mesma língua. A língua do apoio total à Ucrânia, seja ele em palavras, seja ele em posturas, seja ele em equipamentos militares, seja ele em soldados, seja ele em armas, em aviões, em defesas antiaéreas, em artilharia e tudo mais. Isso tem que ser transformado em apoio efetivo, militar efetivo.
palavra só não consegue vencer as armas da Rússia, né? Então, fica aí para nós. E também para o Brasil. Brasil, cresça, amadureça, fortaleça suas forças armadas. Não sabemos quem será o próximo inimigo e não podemos estar despreparados. Já dizia, se eu não me engano, Maquiavel, ou lá, se eu não me engano, Sun Tzu, né? Se queres a paz, prepare-te para a guerra. Esteja sempre preparado. São livros que fazem parte da cabeceira da cama dos militares, tanto brasileiros como de outras nações. Se queres a paz, esteja preparado para a guerra, né? Nunca seja pego de surpresa, né? E assim seja, tá? No mais, uma boa noite para todos.